Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Antiguidade grega e romana. A Bela Morte e a Boa Morte. Com Raquel Gazola de Andrade. Nós vamos tentar expor de uma maneira muito sintética um problema extremamente complexo, claro, né? E depois, em perguntas posteriores, a gente pode eventualmente puxar um fio aqui e ali. Bom, o tema Bela Morte é reconhecidamente pertinente aos textos da Grécia arcaica. Falo, portanto, de Homero e Hesíodo. Há no período arcaico, além desses poetas citados, os poetas líricos, mas esses eu não vou entrar, dados os limites dessa palestra. Se a Bela Morte é um tema difícil e específico, também há a Boa Morte, que lhe diz respeito, e ambos atributos, a Bela Morte e a Boa Morte, né, devem ser lidos juntos no quadro da mentalidade grega arcaica. Então eu começo na mentalidade grega arcaica, onde não há ainda a emergência desse saber que depois vai ser nomeado filosofia. Morrer não é algo querido jamais por nenhum mortal, mas um fardo mal aceito imposto pelos deuses, do qual ninguém escapa. Ora, a Bela e Boa Morte farão uma interessante estreia juntas nos textos filosóficos posteriores, já à época da Cidade Democrática, nos séculos V e IV, fundamentalmente. Naqueles tempos ditos socráticos, os quais se designou chamar esse período de escola socrática. Esse socratismo, né, como vai passar para nós, é reconhecido até o fim do Império Romano, conforme mostram os escritos do último estoico romano, que foi Marco Aurélio, imperador, no século II DC. Depois disso, com o advento do cristianismo, as categorias mentais modificam-se e há bem mais o uso de certos aspectos do socratismo dentro de um quadro interpretativo do mundo diverso do greco-romano. Dito isso, pensemos então sobre a Bela Morte no período arcaico. O que é a Bela Morte para a Grécia dos textos homéricos e hesiódicos? Louis Gernet, Jean-Pierre Vernant, Nicole Leroux, Vidal-Naquet, entre outros estudiosos, esses especificamente, iniciaram um estudo detalhado em novas perspectivas da cultura grega antiga e chamaram a atenção para esse tema, a Bela Morte, né, que está pontilhado em inúmeras passagens da Ilíada e da Odisseia.
bela morte significa para o grego arcaico ter um fim glorioso, sempre lembrado, que torna a pessoa famosa para outras gerações. Morrer belamente é aproximar-se do modo de vida dos deuses, seres que são sempre, ou têm larga vida, inseridos numa espécie de temporalidade atemporal, que o grego nomeia aion, a que nós não temos acesso, porque nós estamos dentro de uma cronologia, que não é aion, né? Nós, humanos de vida breve. Seus valores fundamentais são forjados a partir desse tipo de agir, de modo que um homem valoroso, um homem virtuoso ou excelente, isto é, que tem areté, essa é a palavra grega para excelência, será um bom guerreiro, fundamentalmente, suportando todos os atributos que as guerras exigem: força física, coragem, vigor nas decisões, técnica no manejo do escudo e carro, juventude, além da manifestação da piedade perante os deuses e sabedoria nas articulações da guerra. Ora, se um homem cumpre todos esses atributos, estaremos falando do herói e não de guerreiros anônimos. Estes não são cantados pelos poetas, e a bela morte é um valor que se insere na categoria dos heróis. São heróis Agamenon, Aquiles, Patroclos, Heitor, Ajax, etc. E a bela morte deve acompanhá-los. No entanto, tantos outros guerreiros anônimos morrem em batalha e nem por isso têm preservada sua memória. Por quê? Foram covardes? Não, não foram. Apenas não eram heróis. Vale dizer, não participavam da casta aristocrática guerreira a qual pertenciam as decisões. Todos eram jovens, com todos os bons atributos requeridos ao guerreiro, mas suas mortes não guardaram a glória, a fama. Já o herói é sempre um Aristós, isto é, um melhor. Está entre os melhores. São referidos os heróis aos deuses, porque de algum modo, próximo ou longínquo, eles têm uma ascendência divina. Há, para esses, a necessidade da bela morte como um valor inalienável. Na Ilíada, no canto 18, 346, quando Patroclus é morto, recebe as honras fúnebres requeridas para uma bela morte. Seu corpo, ensanguentado, é lavado. Sobre um tripé, uma pira é acesa com lenha e a água é colocada num recipiente onde ferve até quase evaporar-se. Então, novamente, o corpo é lavado na água purificada pelo fogo e óleos são passados em todo o cadáver, além de um unguento de 9 anos nas feridas. O cadáver é estirado no leito e coberto com um fino tecido, e depois desse tecido, um pano quadrado, estofado, ainda o recobre. Deverá e será chorado toda a noite, até que sua psique, sua alma, desça ao Hades, após o que é queimado, até que só sejam vistos seus brancos ossos. Esse é o rito funerário exigido ao herói grego. Preservado com as honras necessárias, seu cadáver, tendo sido chorado o tempo necessário, estará preservada também sua glória, sua honra e fama como homem valoroso, bem como sua memória para as gerações. O que ocorre com aquele que não tem a bela morte? Pelos textos, percebem-se 2 modos de não morrer belamente. Um, não tendo as honras fúnebres, e o outro, pela velhice. O primeiro modo evidencia-se no caso dos guerreiros anônimos ou não, cujos cadáveres são deixados nos campos de batalha aos animais.
São guerreiros que pereceram e seus corpos foram mutilados em seu aspecto. Ou seja, irreconhecíveis na sua forma, no seu eidos, no seu aspecto exterior, na sua forma, e no seu nome. Ou que ficaram à mercê do inimigo sem que pudessem ser recolhidos pelos companheiros. Nada mais ultrajante, nada mais indesejado. Quando um grande guerreiro morria pela mão de seu inimigo, este poderia mutilá-lo como forma de impingir-lhe ultraje, ou seja, retirar-lhe a bela morte. Esse modo de morrer era tão terrível que quando da época das cidades já, então bem depois, e como forma de minorar o temível problema, serão criados pelas cidades os epitafioi. Isto é, louvações por escrito aos mortos. Espécie de orações fúnebres, apologéticas. E algo delas poderia ser brevemente inscrito nas lápides. Depois que se falasse bem do defunto, algo dessa oração poderia estar inscrito nas lápides. Esses epitafioi aparecem como públicos ou particulares. As cidades gregas criam esse gênero de texto, como lembra Nicole Leroux, num belo livro chamado A Invenção de Atenas, à diferença da época homérica, que deles não necessitava, pois, então, a bela morte estava envolta em honras guerreiras aristocráticas e já nas cidades, cada homem grego não poderá mais ser visto como um herói valoroso em batalhas o tempo inteiro, nem agirá como um, mas terá que ser um bom e valoroso cidadão, o que é bem diferente. Quanto ao segundo aspecto, a velhice, quando as forças vitais vão desaparecendo, o aspecto do homem se deteriora. Essa questão do eidos é muito marcada nos textos gregos. Seu eidos se esvai, seu aspecto se esvai, e a bela morte daí se ausenta pela falta dos atributos considerados então como belos e bons. Sem força física, sem ímpeto, sem juventude, sem vigor, e impossibilitado do manejo do escudo e do carro, o velho é lido e se lê. E se lê como um ser lamentável, destruído na sua identidade. Efetivamente, diz o velho Nestor a Agamenon, que lamenta a perda da juventude, da força, do ardor, isso na Ilíada, canto 4, 3, 1, 4, Nestor e os velhos estão muito afastados daquilo que o grego arcaico chama de kleos aftiton, isto é, da glória imperecível. É o que também chora o velho Príamo, na Ilíada, canto 22, 60 em diante, ao repetir quase as mesmas palavras de Nestor. Assim como o cadáver mutilado impede a bela morte, a velhice também a impede. E um dos pontos de contato entre esses dois ultrajes é a destruição do corpo. Quer como morfé, que é a forma física, quer como eidos, que é o aspecto geral daquele ser. Quando se quer impingir vergonha ao guerreiro, deve-se mutilá-lo e jogar o cadáver em qualquer canto, ou simplesmente desfigurá-lo, como quis fazer Aquiles em fúria com o cadáver de Heitor na célebre passagem da Ilíada, quando da destruição do Eidos do troiano, para o esquecimento da sua pessoa. Isso quis Aquiles. Desfigurar o morto é um crime hediondo, muito mais em se tratando de um herói como Heitor, tanto que os próprios deuses cuidarão de novamente recompor a morfé, né? E o eidos do troiano. O mesmo fez Agamenon com Hipolocos, na Ilíada 21, 116, cortando-o em partes, e Ájax com Ímbrios, mutilando-o totalmente. Há várias passagens nesse sentido na Ilíada e na Odisseia.
Trata-se, portanto, a bela morte, tentando arredondar rapidamente, de buscar a manutenção do eidos, do aspecto da pessoa para o tempo do sempre, aion, essa atemporalidade divina. Diz a bela morte também da identidade corporal e da preservação do nome, como nota Vernon num livro chamado Mortais e Imortais. Ele diz, abro aspas, identidade individual tem dois aspectos, o nome e o corpo. Como Alcínoe lembra Odisseu, quando o convida a contar quem ele é, nunca houve um homem sem nome, quer seja ele nobre ou camponês, todos recebem um quando de seu nascimento. A questão do nome é absolutamente fundamental. E tirar o nome, e tirar o aspecto externo, o eidos, as coisas estão juntas. Você destrói a identidade. É interessante pensar por que o grego arcaico une a identidade da pessoa pela via do seu corpo e pelo nome. O nome guarda o ser de cada um, arcaicamente. E a família que lhe dá o próprio ser, a própria identidade. Mas não a família no sentido como hoje entendemos, porém como uma tribo, clã, fratria. Lugar de engendramento de um homem e seu espelhamento. Pois é na fratria que ele se reconhece como alguém com proveniência, com valores, com fins que são de todos e dele mesmo. Porque eu não tenho um corte entre eu mesmo e o outro, que é a minha fratria. A minha fratria sou eu sou a minha fratria. Não há, evidentemente, a noção de indivíduo, como hoje pensamos, isto é, como ser responsável pelos seus atos, tendo consciência de si e apartado de outras consciências de si. Não há isso. Ter um nome significa arcaicamente o pertencimento a um lugar como pessoa livre. Livre no sentido de que não é escravo só, mais nada. Por exemplo, o escravo foi retirado de seu lugar de origem e aí sua identidade foi esvaziada. Portanto, sua pessoa, tendo oculto o seu nome de proveniência, né, a identidade dele desaparece. Isso é o escravo. E o livre tem tudo isso positivamente. Ora, voltando à morte, ter morte ultrajante não deixa de ter algo desse valor negativo, da falta de pessoalidade, digamos assim. Já na velhice, se não se perde a pessoa e o nome, perde-se a arete, a excelência, que não é somente psíquica ou intelectual, como consideramos hoje, mas física. Eu tenho arete nos olhos, no cabelo, se eu enxergo bem e se os meus cabelos são belos. Do contrário, eu não tenho arete. Eu não tenho, por exemplo. Assim, a ideia de uma vida tranquila, sem batalhas, não parece ser um bom objetivo e a velhice que venha a acompanhá-la não é um valor edificante, não adere bem aos valores guerreiros homéricos. Apesar disso, Aquiles, aquele que preferiu morrer jovem e ser glorificado a tornar-se velho e perecível, diz ainda na Ilíada que tudo é preferível a permanecer nas sombras do Hades, sem identidade, sem nome. Por isso que ele preferiu viver jovem, morrer jovem, mas ao menos ter nome e fama. Morrer não é desejável jamais, mas morrer belamente é a finalidade melhor, uma vez que se estará mais próximo aos deuses e o nome será guardado. Para a cultura aristocrática guerreira, que criou as raízes da raça grega, a bela morte e a boa morte são o índice da glória e da permanência para sempre. Em outras palavras, cumprem o desejo de
ageraios, ou seja, do não envelhecimento, e do empedos, da força intacta, valores inerentes à excelência nessa época. Chegados neste ponto, veremos que será preciso uma grande transformação na interpretação do mundo para que a bela morte venha a ter outro sentido completamente diferente. O que acontecerá ao final do século V a.C., com clareza em Sócrates, conforme recolheram os textos de Platão e Xenofonte ao fazerem a apologia a Sócrates. Com Sócrates, a filosofia ganha uma certa roupagem com a qual viverá muito tempo. Eu acho que ela está tirando a roupagem hoje, essa. Mas eu não sei ainda se essa tirada é definitiva. A ver, a filosofia como um saber específico das cidades, que vai além das virtudes cidadãs. A filosofia vai além da reflexão sobre o cosmos, a cidade, o homem, e se estrutura em Sócrates como arte de viver. Conforme vai explicitar, eu vou explicar o que é isso, toda a escola socrática. E quando eu digo escola socrática, vai numa linha, deixando poucos à margem, muito poucos à margem, de Sócrates, Platão, Aristóteles, epicuristas, estoicos, neoplatônicos, enfim. Pelo menos vai até aquilo que a história do século XIX resolveu chamar de final do Império Romano, início do feudalismo. Permanecerá ao menos claramente até final do século II DC com o estoico Marco Aurélio, imperador e filósofo. Antes de entrar pela via socrática e seu sentido de bela e boa morte, o sentido propriamente filosófico, volto rapidamente à questão das orações fúnebres que eu prometi, que nasceram exatamente nessa época. Por meio delas percebe-se algo da grande transformação na leitura do mundo, pois será na Grécia das cidades que os epitáfioi ocorrerão. O sentido desses epitáfios, né, são, em geral, o de louvar as virtudes de cidadania de um grego conhecendo suas ações. Diz Nicole Lorrault, na obra que eu citei, ela lembra que Isócrates, nos Panegíricos 46, pode confirmar a importância da bela morte nesse período como um austero conceito cívico-moral, que se expressa ao final da vida exatamente nos epitáfios, pois um homem que foi morto em bravura por sua pátria, e bravura que não se restringe a batalhas, será, como diz Isócrates, aquele que, aspas, cumpre tudo o que podemos exigir dele. Então, a virtude é cidadã. O sentido de arete, de excelência, que se expande nas poleis, nas cidades, é voltado ao cívico e a partir dele se dará a inserção da bela morte. Como pensar a filosofia e a bela e boa morte nesse novo quadro mental? Como se sabe, Sócrates foi julgado e condenado à morte em 399 AC. Sabe-se também, quer pelos testemunhos de Platão, quer pelos de Xenofonte, que Sócrates vivia na pobreza, sem qualquer ambição além de dialogar com aqueles que queriam ouvi-lo sobre um saber novo ao qual ele dizia ter acesso. E isso ocorria desde a infância, diz ele, por exigência do seu daimon, isto é, uma divindade que o habitava. Tem que levar isso a sério. Ele dizia isso, ele não dizia outra coisa. E ele assim confessa claramente durante seu julgamento para a irritação do grande número no tribunal que o considerou, no caso, arrogante. Isso tudo está na Apologia de Sócrates sobre a boa e bela morte. Na Apologia escrita por Platão, Sócrates diz que uma voz divina, seu daimon, lhe indica, isso é importante, o que não deve fazer, mas não o que deve.
Nisso, Daimon silencia. Essa divindade, diz ele, afastou-o do gosto das coisas políticas, incidindo em seus sonhos, enviando-lhe mensagens oraculares e em muitas outras ocasiões, mais de sua vida, né, esse Daimon se fez presente. Nega-se, Sócrates, a explicar ao tribunal o que ele pensa da morte. Não se sabe o que pode acontecer a uma alma indo ao Hades. Ora, se assim é, né, eu tenho duas perspectivas para pensar a morte, isso tudo ele dizendo. Ou morrer é igual a nada, ou é uma grande mudança de estado da alma de um lugar para o outro. Ora, de qualquer modo, nada há a temer. Por quê? Porque se não há nada, tudo se dá como uma noite de bom sono, o que é aprazível. E se a outra hipótese for verdadeira, no Hades, sua alma deverá encontrar-se com muitos heróis e com eles conversar, o que também é muito aprazível. Isso irrita demais o público, né? Assim ironiza Sócrates sobre a morte diante do grande público. De qualquer modo, mesmo sem explicitar o que realmente pensa, sua vertente não é épica, não é cívica, e note-se que Sócrates sequer conseguiu fazer a apologia de sua própria vida, o que era costume entre os cidadãos, pois ele achou que não sabia o que dizer, não tinha nada para falar. Nós que temos, né? Também Xenofonte recolhe dizeres de Sócrates. Para ele, a velhice é cheia de tormentos. E 1000 vezes é preferível a morte a essa existência de carência. Veja, a velhice, tanto arcaicamente como na Grécia clássica, não tem jeito, né? Nesse ponto, lembramos do texto homérico. Mas Sócrates explicita algo mais fundo, ainda segundo Xenofonte, nas Memoráveis. Além do que superficialmente observamos de mal em nosso corpo, no caso. Afirma que há elementos na natureza que são voltados à amizade, pois precisamos uns dos outros. Sentimos piedade, trabalhamos juntos para o bem comum, temos gratidão. No entanto, há elementos hostis também. E por eles, criamos inimizades, temos inveja, ódio. O melhor, portanto, é buscar os elementos amigáveis e afastar os hostis, o que só é possível mediante o conhecimento dessa nossa natureza dupla. Ela é dupla, e isso tem que ser levado a sério. Dificilmente a filosofia vai precisar muitos séculos para frente, vão precisar, para que a filosofia saia dessa duplicidade da natureza humana e comece a dar um valor maior para um lado do que para o outro e marginalizar o outro. Por exemplo, corpo-alma, etc. E desvalorizar um lado. O duplo permanece, mas o problema é a valorização de um lado ou de outro, né, que complica. Do ponto de vista greco-romano, claro. O homem amigável, o homem que poderá viver bem, terá que se exercitar nas coisas boas e más. Para que esse homem seja belo e bom, é preciso que ele tenha um belo caráter. Isso é a expressão do Sócrates, segundo Xenofonte. Eutus, um belo caráter, um bom caráter. Por si mesmo, e aqui a quebra, por sua alma. Seguindo um pouco mais a sequência do julgamento socrático, conforme nos relata Platão, compreende-se o que o filósofo quis dizer ao assinalar que, aspas, a boa morte assim será para o homem bom. É aqui, exatamente, que surge o núcleo da reflexão socrática, ou seja, a mudança de eixo que diferencia a filosofia como arte de viver das regras instituídas na cidade, do modus vivendi de uma cidade que não necessariamente bate, né, com a filosofia como arte de viver.
O que é ser um homem bom? É seguir as leis? Não deixa de ser, mas isso é insuficiente. Fazer bem seu trabalho? Também, mas é insuficiente. Tratar bem aos amigos e mal aos inimigos? Pagar o que se deve? Honrar os deuses? Sim, mas nada é suficiente se não houver uma reflexão sobre o que é o homem bom, sobre o que é um agathos, um homem bom, o bom, ou seja, uma reflexão sobre o que é a excelência nela mesma, a bondade nela mesma. Há o agathos heróico, há o agathos cívico, há o agathos filosófico. Trata-se, portanto, de entender um pouco o que é, para a filosofia, ter excelência. E saberemos que a morte do homem bom será bela e boa, porque bela e boa foi sua vida. Não é fácil sintetizar esse problema, que, aliás, é o solo da filosofia platônico-aristotélica, da epicurista, da estoica. A filosofia, como arte de viver, implica não só na reflexão sobre o cosmos, a cidade, a alma, os deuses, o agir de cada um, em como se estrutura uma certa maneira de viver, uma opção específica para construir sua vida. Quer dizer com isso que a filosofia, bem como sua concepção específica da bela e boa morte ou da bela e boa vida, cria um novo espaço para pensar o homem e suas vicissitudes. Faço minha, para melhor explicar essa colocação, palavras de Pierre Hadot, um grande estudioso da filosofia grega antiga e do estoicismo em particular. Ele aponta duas concepções opostas de filosofia hoje. Uma que tem o discurso arrazoado, argumentado, como ângulo preferencial. Outra que tem como núcleo preferencial a escolha no modo de viver. Cito o Pierre Hadot. Creio que os filósofos não chegarão jamais a se desvencilhar da autossatisfação que provam no prazer de falar. Quem quer que seja, para permanecer fiel à inspiração profunda da filosofia socrática, poder-se-ia dizer, terá que propor uma nova ética do discurso filosófico, graças à qual renunciaria a tornar-se a si mesmo como um fim em si, ou, o que seria pior, como meio de mercandagem da eloquência do filósofo. Pesado, né? Pesado. Essa advertência atual de Hadot faz eco às colocações da escola socrática. Não há como pensar o tema bela morte, bela vida, boa morte, boa vida, a não ser juntos, na filosofia, privilegiando o ângulo ético-político. Imbricado nesse quadro está o cerne das perguntas e reflexões que estruturam a ética e a política como saberes. Reflexões que se dão juntas no solo grego, pois trata-se do momento em que o homem descobre que, além das guerras, além das leis da cidade, há sua própria identidade, sua própria interioridade, sua alma e as potências que ela tem, cujo modo de ser lhe é misterioso. Esse homem questionador, reflexivo, é o filósofo, aquele que busca dizer o que a alma é, o que é o corpo, o que é a imortalidade e a mortalidade, como e até onde podemos e devemos escolher autarquicamente e quais são os limites do ser humano. Ao tentar responder essas questões, o modo da alma mover-se ao elaborá-las e buscar respostas, vale dizer, de suas potências se atualizarem, esse mover-se expressa o próprio ser anímico. A identidade mesma da alma aparece e se dá ao homem que reflete como algo que lhe é próprio enquanto humano. Platão, no diálogo Alcibíades, ao perguntar ao próprio Alcibíades quem ele é, afirmará ao jovem que espera a sua resposta que Alcibíades é a sua alma. Há uma teoria da alma a ser desvendada pelo filósofo
e com ela a questão nuclear do homem agathos, do homem bom, que faz emergir ao mesmo tempo algo da boa e bela vida ou da boa e bela morte. Uma teoria da alma guarda lugar de honra para aprofundar o caminho que vem a esclarecer sobre a capacidade de escolher bem, deliberar de modo criterioso, com todos os riscos a que estamos sujeitos, e eventualmente vir a ser bom por si mesmo. Isto é, saber que terá uma boa e bela morte. Não mais uma escolha cívica, pois não se trata do cumprimento de uma lei ou de uma desobediência. Nem se trata de escolher entre sair agasalhado ou não, sendo inverno, ou de salvar ou não uma pessoa que se afoga se estamos bêbados, ou entre uma profissão ou outra. Trata-se agora de vasculhar a potência de deliberação que esse homem sabe que tem, que lhe concerne intimamente, animicamente, uma vez que respeita a sua alma. O peso do destino imposto pelos deuses ao homem arcaico diminui, e o das leis da cidade também. Entretanto, o homem é pensado em total inserção no cosmos, e esse fator o transcende, não diminui. Muita coisa transcende o homem e seus poderes. Daí o exercício contínuo para buscar a boa e bela vida por meio de uma arte de viver, arte que pressupõe reflexão contínua, conhecimento de si mesmo, do outro e da totalidade. É exatamente isso que definirá o modo de viver filosófico como arte de viver. Arte que implica em atualizar sempre o bem e o belo no homem, fazer dele um ágathos de vida feliz. Assim sendo, ele terá a bela e boa morte, pois que teve uma bela e boa vida. Passa-se, desse modo, da bela morte como busca de glória eterna, tendo como paradigma os deuses, para a bela vida, a bela morte como busca da tranquilidade da alma, noção que o grego nomeia eudaimonia, ou seja, ter um bom daimon, traduzida por felicidade. O homem feliz deixa pressupor um grau de estirpe moral em nada semelhante à estirpe heróica ou àquela recolhida a partir dos sexos, das raças, nações ou do lugar na hierarquia social. O spudaios, o homem nobre, é aquele eticamente livre, autárquico nas suas decisões, bem refletidas na medida do possível, ou seja, dentro dos limites que lhe são impostos pelo cosmos enquanto ser do gênero humano. Para finalizar, cito uma passagem que me parece interessante de Epiteto, um filósofo, escravo filósofo. Há dois modos de petrificação: pela rigidez da inteligência e pelo temor. Se nos obstinamos, seja a recusar a compreensão às evidências, seja fugindo ao combate, estaremos petrificados. A maior parte de nós cuidamos da necrose do corpo e nos colocamos em trabalho para não cairmos nesse estado, academias, etc. Quanto à necrose da alma, não buscamos cura. Ora, por Zeus, pela alma mesma, se um homem está impossibilitado de seguir aquele argumento, nem compreende nada, não julgamos que ele vai indo mal. Por que não? Mas se alguém apresenta temor e covardia, não chamaríamos isso de força. Fecha. Ora, diversas são as ocasiões em nossa vida nas quais temos que decidir em função do que compreendemos. O sentido da inteligência e o sentido moral são ambos forças que os homens têm para estruturar sua vida, ou melhor, para, se quiserem, edificar o corpo e a alma dentro da arte de viver. Muito obrigada.